Tá aparecendo, gente? Não, prof. Não, né? Gente, uma coisa, quando é um texto, quando é um arquivo, é tela inteira ou uma janela? Tela inteira. Agora é só ir lá pro Word. Eu, gente, não. Eu, prof. Eu? Então, assim, esse texto que eu coloquei aqui é bem simples e eu gostaria que a gente pudesse fazer a leitura, então, juntos, para depois a gente começar a trabalhar, então, no texto em si. Quem poderia começar ali? Eu posso ler, então. Vai lá, então. Fala um pouquinho pra cima, prof. Ou já tá no começo? Aí já é o começo. Ah, tá. Uma boa descrição requer uma observação criteriosa e caracterizada pela exposição dos traços físicos, psicológicos e até mesmo os emocionais. Lembre-se de que a descrição objetiva apresenta a pessoa, lugar ou objeto de uma maneira realística, sem inclusão das proporções pessoais. Na descrição subjetiva, porém, o observador faz uso de suas impressões particulares. Vejamos então como fazer uma boa descrição em D. Tá, então aqui, gente, eu queria dar uma paradinha para comentar com vocês a questão da descrição objetiva, que é aquela descrição sem que eu interfira, eu apenas digo como é e ponto, né? Sem apresentar nenhuma percepção minha de quem escreve. Pode continuar, Camila? Camila? Eduarda? Eduarda, pode continuar? Prof, quer que eu leia? Por favor. Tá. Pessoa. Geralmente, quando falamos de uma pessoa, lembramos de seu modo de sorrir, de sua estatura, do formato do rosto e assim por diante. Portanto, ao retratar alguém no papel, você pode salientar algumas peculiaridades físicas, como altura, cor da pele, cor dos olhos, cabelos, peso, modo de vestir, tom da voz, etc. Também deverá apontar características psicológicas, caráter, temperamento, modo de se expressar, conduta, modo de agir, modo de falar, etc. Joia. Aí, gente, é bem aquilo que nós falamos na nossa última aula, né? Eu coloquei a questão, não apenas a parte física, visual, mas também essas outras características que eu vejo na pessoa, né? Que eu consigo, ou que eu sinto, né, na pessoa. Às vezes a gente faz, digamos, aquela frase, a primeira impressão é a que fica, né? Infelizmente, eu acho que é assim, né? Mas às vezes a gente faz mau juízo da pessoa. Digamos que minha primeira impressão, meu primeiro contato com ela foi num dia que ela estivesse nervosa, assustada, ou enfim,
Aí, tudo isso vai alterar o modo como ela vai agir, ou como ela vai falar, ou como ela vai se comportar, né? Então, isso tem a ver um pouquinho com o nosso modo de ver também. Quem poderia ler o lugar? Pode ser tu, Arthur. Arthur. Prof, ele não tem microfone. Não tem microfone, tá. Yasmin, pode ser? Alguém continua, por favor, gente? Eu posso ler. Vai lá, então. Lugar. Há vários elementos que você pode citar. O importante é que o leitor se sinta no local descrito. Para isso, observe se este lugar é fechado ou aberto. Se fechado, escreva sobre as cores da parede, da cortina, da porta, o tipo de piso, a maneira que os objetos estão dispostos, a luminosidade, o sentimento provável de quem fica no ambiente por muito tempo, etc. Se aberto, fale sobre o pano de fundo local, se há árvores, animais, que tipo de animais, se há grama e qual a sensação de pisar nelas, se for o caso, se há frutos nas árvores ou se elas estão secas, o clima, a temperatura ambiente, aromas, sons, etc. Joia. E o último é de objeto. Então, pode ser uma poltrona, pode ser uma mesa, pode ser um tapete, sei lá. Quem poderia dar uma lidinha aí nesse objeto? Matheus, pode ser? Henrique? Henrique? Cadê? Giovanni, a última parte do texto. Aqui está escrito C, prof. Objeto, é. Giovanni, tá vendo? Redondo triangular, a dimensão, largura, altura e espessura, o material de sua composição, a aparência, a cor, brilho, peso, textura, se é velho ou novo, se há manchas ou algo que indique que é velho, folhas amareladas, sua utilidade, seu valor, etc. Ok, então assim, ó, gente. Pelo que eu coloquei aqui, no texto que eu retirei de um blog, como vocês podem ver aí a fonte de onde foi retirado, são as características básicas que eu preciso observar para fazer uma descrição, né? Então, eu queria saber agora, eu queria que vocês pensassem um pouquinho no caso de uma descrição de lugar. Se vocês lembram de algum lugar que vocês tenham ido, eu sei que nos últimos meses a gente não tem ido. Ok, Bruno. Eu sei que nos últimos meses a gente não tem ido a muitos lugares, né? Mas digamos que vocês tenham na memória um ambiente que vocês gostariam de descrever, ou que vocês lembram com boas impressões. Alguém teria? A escola. A escola? Sério? Nunca pensamos, né, em ter como saudade, ou em sentir saudades de um ambiente como a escola. O que te traz essa memória, Tiago? Primeira coisa, assim, é o cheiro, é o ruído, é o ambiente, no caso de aberto, fechado, como foi lido? O que vem para ti? Eu me lembro das carteiras, Uhum. a janela, o barulho da obra. Barulho da obra, o sol entrando, né? Uhum.
Que mais? Quem mais teria, assim, uma impressão de lugar? Luana teria, Tiago, Lins? Pessoal enchendo o saco para fechar a cortina. Tá, mas isso não seria exatamente o lugar, né, Giovanni? Seriam as pessoas também, né? Tu, Luana, Do lugar? de um lugar, não tem que ser a escola, pode ser um outro lugar que tu tenhas entrado ou que tu tenhas vivido ali por algum tempo, ou Ah, participado de alguma vou coisa. pensar, eu não sei. Vou pensar, daí eu falo. Hã? Vou pensar, daí vou ver em algum lugar. Gente, uma coisa que eu lembro muito e que parece que eu sinto até o cheiro é de uma praia. Eu tenho o hábito de ir à praia bem cedo. Claro que aí quando eu chego só tem o moço que aluga a cadeira e o pessoal que está limpando a praia. Aquele cheiro de Então, cloro da piscina. cheiro de cloro da piscina, tá? Ah, Também é muito legal. Não é legal, gente? São cheiros ou são lembranças que a gente tem de uma coisa que é boa, né? No caso da praia, pela manhã, é muito bom. E aquela praia imensa, vazia, né? E parece, sim, parece não, nessa hora parece que o cheiro da praia, sei lá se é da água, enfim, o cheiro é mais, claro que é mais presente, porque tem menos pessoas aí. Quem mais gostaria? Luara, algum lugar? Pra mim é a praia também. Praia também. Mas em que momento, assim? No Que, verão, com os no amigos. ver? Ah, com amigos. Tu não vai às 7 da manhã. Também, às vezes vou ver o sol, sei lá. Depende do dia, o humor. Sim, mas às 7 da manhã, gente, a impressão é muito boa, muito legal. no ônibus, Então, o fedor de asa de todo mundo junto depois da aula, indo pro terminal. Luana, sim, Não, não é bom, também. mas, tipo, tipo, no final da aula depois o ônibus era lotado, tipo, tinha aquele aroma lá. Sim, Todo mundo aroma de adolescentes. suado. Adolescentes, né? Então, sim, imagino. Bem isso. Arthur, o que tu teria de impressão de lugar? Te vem alguma coisa? Camila? Camila também não? Tá, então assim, gente, eu vou colocar agora uma imagem, tá? E eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa imagem aqui, e talvez vocês até conheçam, é uma obra de arte, né? E eu gostaria que a gente pudesse criar, oralmente falando, claro, uma descrição dessa imagem, mas assim, mais do que, teria que ser subjetiva, mais do que está aparente, tá? Então vamos lá. Estão vendo, gente? Sim. Sim. Eu não sei se vocês conheciam essa obra. Já tinham visto? Conheciam? Não. Não? Já. Não, nunca vi. O autor, tá aqui embaixo, eu procurei pelo nome da obra, porque eu lembro que é a moça do brinco de pérola, né? E o autor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora não lembro, não tenho o autor aqui, depois eu passo para vocês. O que a gente poderia pensar dessa menina, dessa moça?
olhando bem para ela. Enquanto eu faço a chamada, vocês vão olhando e vão imaginando como descrevê-la dentro todos aqueles itens que a gente leu agora. E depois vocês podem, inclusive, fazer pensar numa maneira mais subjetiva, né? Porquê dessa expressão, o porquê desse olhar, enfim, tá? Ouviram nono ano? Sim. Sim, ok, então. Arthur, por favor, responde. Bruno? Aqui. Camila? Eduarda? Aqui. Gabriel Lins? Aqui. Giovanni? Henrique? Aqui. Yasmin? Aqui. Luana? Luara? Aqui. Luísa? Aqui. Matheus? Nicolas? Aqui. Estela? Tiago? Aqui. Vitor Hugo? Aqui. E aí, gente, o que vocês podem me dizer? Alguma ideia? Olhos grandes. Eu vou colocar agora, gente, uma outra coisa que eu preparei aqui. É uma descrição de um personagem bastante conhecido na literatura brasileira, que é essa personagem aqui. Estão vendo aí, gente? Não. Ainda não, professor. Aí, gente, vocês já tinham ouvido falar nesse livro? Ainda não apareceu. Ainda não apareceu? Apareceu? Apareceu sim. Agora foi. Tá, então assim, ó. Esse livro, Dom Casmurro, é um livro muito conhecido na literatura brasileira. Vocês muito provavelmente vão vê-lo lá no ensino médio. E é desse autor Machado de Assis, que também é um outro grande escritor brasileiro. Capitu é um dos personagens desse livro, é uma menina, e eu só queria que vocês observassem como que ele colocou essa descrição aqui, não foi um texto descritivo sobre Capitu, é como aparece a descrição lá no livro, tá? Então, assim, ó, ele põe a impressão que ele tem sobre ela. Capitu, criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotado. Os cabelos grossos feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra,
à moda do tempo. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha boca fina e o queixo largo. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Personagem que tem o poder de surpreender. Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela que eu não podia entender tamanha explosão. Segundo José Dias, Capitu possuía olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mas para Bentinho, os olhos pareciam olhos de ressaca. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, com a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Então, esse texto, essas partes de texto que foram retiradas do livro, né, e que expressam ou que descrevem a criatura, né, a menina, tem, assim, a princípio, ideias bem básicas de como ela é, né, ela é alta, ela é forte, cheia, usa um vestido velho, desbotado, né, e depois, ali embaixo, fala um pouquinho de como ela parece, tanto para o Bentinho, que é o personagem do livro Dom Casmurro, e para José Dias, que é um outro personagem. Então, vejam lá, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. É a ideia que o José Dias tem. E para o Bentinho, que era apaixonado pela menina, pareciam olhos de ressaca. Olhos de ressaca, inclusive, ela ficou conhecida, né? A partir dessa descrição do Bentinho, ela ficou conhecida como olhos de ressaca. E a personagem também, não sei se alguém de vocês tem alguma ideia já desse livro, já ouviu falar, já leu algum comentário ou interpretação desse livro? Eu já vi um comentário no vídeo. Alguém mais, além do Tiago? Já ouvi falar. Uhum. Mas o que tu ouvisse? Acho que foi uma amiga da minha mãe que disse que tinha lido e tinha gostado. Uhum. Esse livro, ele deixa meio que para o autor resolver se houve ou não houve traição, né? Então, assim, o grande mistério aí do livro é se houve ou não houve traição. Então, inclusive tem uns memes bem engraçados de um grupo que eu não me lembro exatamente qual grupo que foi que eu vi, que já usam essa questão da traição como por exemplo, a pessoa que gosta de literatura tem que saber se houve ou não houve traição, uma coisa mais ou menos assim. Então, não se sabe exatamente, ele dá várias ideias de que poderia ter havido, mas ao mesmo tempo não fica muito claro. Então, eu só queria mostrar esse personagem, porque eu não sei se vocês lembram, antes do recesso, eu havia pedido para vocês, nas suas leituras diárias, ou, enfim, na leitura de lazer, digamos assim, né? Se vocês poderiam observar alguma descrição de personagem. Alguém conseguiu, lembrou de fazer isso, anotou, grifou no livro? Nono ano? Eu fiz. Gente, vocês ouviram a pergunta que eu fiz? Eu esqueci. Tá, ninguém lembra, então? Provavelmente alguma coisa, não lembro. Tá, então assim, ó, eu havia pedido para vocês observarem alguma
algum personagem e que fosse uma descrição um pouquinho mais ampla, que pudesse falar dos traços físicos e também da questão psicológica ou caráter que se poderia sacar dentro da história, ou, né, uma outra possibilidade de um outro personagem descrevendo, também poderia ser. Então, nada por enquanto, não? Eu prefiro. Cinderela. Cinderela. Tu não lesse o personagem, né, Lins? Lê Cinderela? Não? Harry Potter. Então, assim, gente, vamos fazer o seguinte, então. A menina do brinco, vocês lembram? Coloquei agora há pouco, para vocês olharem, para vocês pensarem. A expressão facial dela, o que vocês percebem, o que vocês gostariam de comentar? Ela tava com uma expressão não muito triste, mas não muito feliz. Não tava, tipo... Parecia que Ela parecia estar olhando por alguma coisa, meio desconfiada, não sei. Ela não tem uma cara triste, realmente. Ela tá... Mas também não é um olhar espantado. parece que ela tá com medo. Com medo, Tiago. E tu, Luísa? Ela tem os olhos bem arregalados. Uhum. Luísa? Olhar vazio. Uhum. Tá. A Luísa foi ler, mas se entediou. Do que, Luísa? De qual livro estás falando? Do Machado de Assis. Sim, Machado de Assis não é muito fácil de ler, tá? Não é muito fácil de ler. Mas, e geralmente acontece isso, quando a gente lê aí no Fundamental 2, oitavo ou nono ano, acho que a gente não lê Machado de Assis exatamente no Fundamental 2, acho que é mais no médio mesmo. Eu já li esse Dom Casmurro mais de uma vez, tá? Porque com o passar do tempo, a gente vai aprendendo coisas, vai lendo outras, vai ouvindo outras, enfim, vai acrescentando informações, né? E na minha última leitura, que foi o ano passado, já era outra coisa, eu já conseguia andar mais, avançar na leitura muito mais tempo, né? Então, isso é uma coisa que é bem legal, por isso que tem livros que a gente tem como se fosse uma joia, né? Guardo como se fosse uma joia, porque eles trazem sempre uma novidade, né? Sempre trazem uma coisa para a gente aprender ou para a gente observar de outra forma de olhar. Então, assim, eu vou colocar de novo a questão ali da menina e eu quero mais falas. Vejo que hoje ninguém abriu a câmera, né? Eu sei que é uma discussão que está rolando entre os professores, entre as turmas, mas eu preciso da participação de vocês, tá? Eu vou colocar de novo a foto, né? Foto da obra, para vocês olharem aí, então. Todos conseguem ver, gente? Sim. Tá, então dá uma pensada. O que o Tiago falou, que ela estava com os olhos arregalados, não me parece arregalado, e também vejo que a testa dela tá tranquila, tá lisinha. O que vocês acham, gente? Sim. Ela parece estar concentrada em algo. Concentrada em algo, talvez. Eu acho que ela tá mais sem expressão. Talvez seja essa o próprio sentido da imagem. Uhum.
Concentrada, É a Billie observando. Eilish antes da Grécia. Como? Diz que é a Billie Eilish antes da Grécia. Quem mais gostaria de comentar que observou? A roupa dela e os panos na cabeça. Ela tá usando no cabelo, pano. Uhum. Então, Parece que tá a querendo minha, colocar coisas na cabeça dela, tipo cabelo. gente, eu não sei de onde é, não li nada sobre essa obra. Depois eu vou dar uma lida porque como é que a gente fala? Sempre tem uns comentários relativos à obra, tá? Então, essa aqui seria uma das fotos que vocês poderiam descrever, tá? Eu vou colocar mais uma aqui que eu acho bem linda também. Conseguem ver, gente? Sim. Essa aí a gente já viu. Tá, essa aqui vocês estão vendo. Sim. Essa aqui, gente, vocês conseguem? Estão vendo? Sim. Essa daqui é Renoir. Pela carinha das meninas, pela carinha dos modelos que ele usa, geralmente são assim, são delicadas, assim, são uma pintura bem delicada. E o nome dessa está aqui embaixo, Rosa e Azul, né? Nome da obra. E essa obra, pelo que eu li, está no Museu de São Paulo, não sei exatamente qual museu de São Paulo. Então, essa daqui já não dá uma outra impressão, gente? Sim. Como vocês descreveriam? Duas meninas, uma de vestido rosa, outra de azul, Uhum, uma com os cabelos loiros e outros ruivos. uhum. Parecem ser irmãs também. Podem ser irmãs, né? Olhos azuis. Sim. Bem brancas. Uhum. Então, quem mais poderia falar? O Nicolas não falou nada. Matheus também não. A Ruivinha, menorzinha, parece estar brava. Parece que ela não quer estar aí, né? Então, essas impressões que a gente tem é que eu gostaria que depois vocês pudessem trabalhar, tá, gente? Então, assim, vocês vão escolher entre essa e aquela outra que eu coloquei antes, tá? Para vocês escreverem, então, a descrição. Essa atividade, gente, eu vou pedir para vocês fazerem para a semana 21, que é a semana que vem, tá? E também vou fazer hoje à tarde a sala no Google, no Classroom para o nono ano, tá? Então, eu vou fazer lá e vocês vão receber o convite, né?
Entenderam, gente? Sim. Tá, então tá, gente. E para gente iniciar, então, essa questão da... Mateus? É que eu te chamei? Essa resposta foi para mim quando eu te chamei? Tá, então assim, gente, eu vou colocar lá, tá? E vou lembrá-los que às 9h25 tem aula de espanhol. E essa aula de espanhol vai ser a apresentação da pesquisa e conclusões que vocês tiveram. Eu já recebi alguns no e-mail, mas eu tenho a impressão de que eu não me fiz entender, porque a pesquisa vocês vão ter que apresentar, e falando em espanhol com a câmera aberta, tá? Vocês entenderam? Nono ano. Sim. Tá? Então, vai ter que abrir o microfone, tá? Tem que mandar atividade por e-mail também? Como? Te manda atividade por e-mail também? Não, alguns. Não, essa atividade eu vou ainda postar, mas é para a semana que vem. Eu só estou adiantando. Essa, A do vício. a do espanhol, vocês vão ter que apresentar falando espanhol. Por isso que eu pedi, não façam uma grande pesquisa, façam uma coisa tipo um. Sim, mas não preciso te mandar, né? Não precisa, tá? Alguns já enviaram, eu não sei, talvez eu não tenha me feito entender, não sei, mas eu pensei que estivesse claro. Então, vocês, para a aula de espanhol, vocês preparem, então, microfone, câmera, tá? Se organizem aí nos trios, tem trio, tem dupla, e talvez alguém tenha feito sozinho também. Ok, gente? Até mais, então. Tchau, prof. Até depois. Tchau.